pessoal, tudo bem? Vocês gostariam de saber como transformar este sofazinho de brinquedo simples neste sofazinho gracioso com acabamento realista? Se sim, fique com a gente. Bom, a primeira etapa vai ser desmontar o sofazinho. Então, você vai começar a puxar as pecinhas, né? Devagarzinho. Sempre tomando cuidado para não quebrar. Se quebrar uma pontinha ou outra, não tem problema, porque depois você pode colar. Agora, só tem que tomar cuidado para não quebrar as peças mais importantes, né? Então, aqui, o ideal seria desmontar pelo menos essa peça rosa, que é o assento, e essa peça aqui das costas. Aí, você vai fazendo aos poucos, se um lado não sair, você tenta o outro, volta nesse, vai apertando aos pouquinhos com jeitinho e paciência que sai, tá bom? Para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi da primeira vez. Essas partezinhas aqui, que é onde a gente faz o encaixe, não precisa pintar. Porque o que acontece? Ela vai ficar aqui dentro. Então, não vai fazer muita diferença. Se ficar exposto um pouquinho a parte rosa ou a parte branca depois, a gente faz o acabamento com um pincel pequenininho. Porque, como eu passei muita tinta nessas partes onde a gente vai usar para fazer o encaixe, depois eu tive dificuldade para encaixar. Então, não precisa, tá bom? Esse aqui foi uma peça que deu muito trabalho para desencaixar e teve uma que até quebrou. Então, eu vou optar por não tirar desta vez. As rosinhas e o coração não precisa tirar, tá bom? Então, aqui está o sofazinho desmontado. Então, vamos aos materiais. Eu já estou com as peças aqui separadas, eu gosto de pintar elas primeiro pela parte da frente, quando secar, aí eu vou para a parte de trás. Então, eu vou começar a parte que, na teoria, seria a madeira do sofazinho, eu vou pintar com essa tinta da Acrylex, marrom escuro. E o assento, eu vou pintar com essa tinta que é Branco Neve da True Colors. Vou utilizar dois pincéis, os dois são número 12, um é da Tigre e o outro é da Keramix. Eu sempre, quando vou trabalhar com duas cores muito escuras, eu sempre utilizo um pincel para cada tom, porque se eu utilizar um pincel para cor escura, mesmo que eu lave, depois ainda pode ficar algum resquício e acabar manchando o trabalho. Então, quando eu vou trabalhar com dois tons muito diferentes, eu uso dois pincéis. E eu também tenho esse pincelzinho aqui, deixa eu ver, eu comprei ele em uma perfumaria, ele é um pincelzinho de nail art, ele vem em um kit, aí depois eu mostro para vocês. Também vou usar esse alicate para ele me dar suporte, para quando eu for pintar a peça, para não sujar muito a minha mão e conseguir pintar o máximo possível desse sofazinho, eu vou utilizar o alicate para segurar. Então, vamos começar. Começar primeiro com o branco. Então, eu vou virar aqui o potinho para tinta e para tampinha. Eu acho que ela tá um pouco grossa, só que eu vou deixar assim mesmo, porque se eu deixar muito líquido, vou ter que dar muita mão de tinta. E eu já fiz isso nos outros sofazinhos e não ficou grosseiro o trabalho, porque como o assento ele já tem uma texturinha, não aparentou muito. Se fosse uma superfície lisa, talvez seria legal deixar um pouquinho mais diluído, mas nesse caso não foi necessário. E aí você vai passar, não se preocupa em cobrir todo o rosa nesse primeiro momento, senão o seu trabalho vai ficar muito grosseiro, porque não vai dar certo, não vai cobrir. Vai ter que dar de 2 a 3 demãos de tinta, tá bom? E eu sempre vou com o pincel na mesma direção.
para não ficar, para ficar mais bonito o acabamento. Espero que esteja focando. Vocês gostaram do meu cenário? É uma casinha de Barbie. Depois, conforme eu for fazendo os vídeos, se vocês gostarem, daí a gente pode ir reformando ela aos poucos. E aí eu vou postando. Mas tudo vai depender se vocês gostarem, curtirem, visualizarem, para eu estar trazendo cada vez mais ideias, tá bom? Sempre com calma, sem pressa. Não está muito bonito neste momento, mas é assim mesmo. Confie no resultado. Aliás, confie no processo, tá bom? Então, primeira parte está ok. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos para outra parte. Esse aqui não tem. Aqui eu falei que não precisa pintar, eu tô pintando. É a força do hábito. Ó, não se esqueça de pintar as laterais aqui embaixo também. Tá vendo? Não cobriu quase nada. Acho que vai ter que dar mais umas 2 mãos. Agora a gente vai pra esta parte aqui. Ah, essa tinta aqui, nessa etapa aqui, se eu borrar um pouquinho, não tem problema, porque ela dá pra lavar. Ela não adere muito no plástico, sabe? Depois vocês vão ver a hora que vocês estiverem pintando. Às vezes só desbarrar com ele, com a peça em algum lugar, a tinta descasca. Então, no final tem que passar o verniz para proteger. Então, se você borrar um pouquinho, é consertável, não tem crise, tá bom? Então, sempre na mesma direção para o acabamento ficar mais bonito, tá? Ah, eu falei que eu não ia tirar isso aqui, mas fica tão ruim pintar assim. Mas é muito difícil tirar esse pedaço. Vai ter que ser assim mesmo. Agora eu vou guardar este pincel, que não dá pra pintar hoje. Tem que esperar umas 2 horas mais ou menos, mas hoje eu não vou conseguir voltar nelas mais. Então amanhã eu termino a parte branca. Bom, pessoal, então vamos começar agora com a parte marrom do sofazinho. Como essa peça ela é muito pequena, não tem para segurar com a mão vai ser difícil, eu coloco o alicate bem aqui nesse encaixe aqui, e aí agora eu consigo pintar a maior parte possível dela nessa primeira demão. Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso espalhar a tinta e depois passar o pincel na mesma direção. Que igual eu falei para vocês, se não fizer na mesma direção, o acabamento vai ficar muito grosseiro depois. A parte mais chatinha é essa da flor. Por quê? Você tem que ficar meio que esfregando o pincel
para a tinta entrar em todos os detalhes. Mas aí, depois que vocês fizerem isso, aí vocês vêm com o pincel na mesma direção. Assim. Para ele ficar com a direção da marcação do pincel, sempre na mesma direção, tá bom? Mas, ó, já foi também. Agora. E o bom é que, como é uma cor escura, é quase impossível você esquecer algum cantinho, tá vendo? Tá bem fácil de ver as partes que ainda não foram pintadas. Tem que pintar aqui por dentro. Olhando aqui, pintei todas as etapas. Vamos soltar, só que às vezes ele gruda muito, é um pouquinho difícil de soltar. Mas, opa, acho que vai dar pra tirar. Prontinho. Aí a gente vem com o pincel mesmo, que já tá sujinho de tinta. Empurra lá pro cantinho. E corrige aqui a marquinha que ficou na peça. Vamos para a próxima peça. Mesma coisa. Como essa aqui tem um encaixe aqui no meio, eu posso segurar no meio, fica mais confortável para mim. Pam, pam, pam. Tem um pessoal que gosta de usar tinta spray, eu não testei ainda, só que a tinta spray é meio cara, né? Fui ver, tava uns R$ 35 mais ou menos. Talvez eu compre ela para pintar essa jadadeirinha aqui atrás, porque a tinta spray, essa tinta aqui, ela vai ficar uma marquinha da cerda. Como o sofazinho é de madeira, mais rústico, vou passar o verniz, não ficou feio, mas talvez na geladeira não fique legal, né? Mas vamos ver. Também não tinha bem a cor que eu queria. A geladeira eu ia pintar de branco, mas tem um outro armarinho que eu queria pintar de verde água e não tinha o tom, tinha um verde mais escuro. Aí eu falei, ah, não vou comprar por enquanto. Mas na tinta spray, aparentemente, pelo que eu já vi em vídeos aqui no YouTube, fica bonito o acabamento, né? Mas aos poucos a gente vai descobrindo junto. Poderia pintar aqui do lado de dentro? Poderia. Por que que eu não faço? Para manter um padrão, sabe? Porque senão depois, que nem assim, depois o que que eu vou fazer? Amanhã, ou daqui 2 horas, se der tempo hoje, não sei se vai dar, eu pinto de novo a frente. E aí depois eu pinto só o lado de trás, entendeu? Não preciso me preocupar. Se eu começo a pintar a peça toda, depois eu me perco onde eu já fiz uma mão, onde eu já fiz duas. Então eu vou mantendo uma lógica para eu não me perder. Como essa peça é um pouquinho maior, eu posso até segurar ela com a mão.
Depois que eu fizer aqui a parte da flor, aí eu seguro com o alicate. Ai, não se desesperem antes do final, porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e parece que não tá legal, mas é só o processo, não tá pronto ainda, sabe? Espera chegar no final para você falar, ah, ficou bonito ou ficou feio. Porque é tentativa e erro. Tem coisas que vão ficar bonitas, tem coisas que não. Na minha opinião, essa é uma das coisas que ficaram bonitas, por isso que eu estou trazendo aqui. Se você achou que não ficou bonito, tudo bem também. Eu gosto de deixar as pecinhas com acabamento mais realista, sabe? Mas eu não gosto de deixar realista conforme os móveis de agora. Eu acho lindo esses móveis de época vitoriana. Tudo bem que na época vitoriana não tinha geladeira, fogão, mas a gente se inspira, né? O rosa eu acho lindo, mas como eu quero deixar realista, não dá pra ficar tudo rosa choque, né? Apesar de que eu acho uma cor lindíssima. Eu brinco até que meu cérebro trava quando vejo rosa. Acho que a maioria das mulheres, né? Uma cor linda. Mas no momento minha cor preferida está sendo o amarelo. Mas eu acho esse tom de rosa aqui, desse sofazinho, lindíssimo. E agora, vamos ver... Acho que vou segurar aqui. Aí você vê aonde você segura, onde é mais fácil. Aqui não precisa pintar muito, que não vai aparecer. Acho que aqui embaixo também. Essa aqui é aquela parte que eu falei que depois, se pintar muito, dá trabalho pra encaixar, sabe? E aí, o que eu tô fazendo? Pintando, força do hábito. Ai, gente, desculpa, eu não tô sabendo posicionar direito, né? Principiante, tá bom, gente? Bom, então, do sofazinho, seria isso hoje. Se der certo, daqui umas 2 horinhas eu volto para passar a segunda mão, se não, eu volto amanhã, tá bom? Até. Oi, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como ficou a peça rosa depois de uma demão de tinta branca. Olha, tá vendo que quase não cobriu muita coisa. Na peça branca vai ser necessário pelo menos umas 3 demãos de tinta. Não vai ficar grosseiro no caso do assento, porque como vocês podem ver, ele já tem uma textura de estofado, então não ficou grosseiro, tá bom? Se ainda assim ficar algum pontinho branco, aí vocês finalizam com, depois das 3 mãos de tinta, se ainda ficar algum pontinho branco, aí vocês finalizam com o pincelzinho de nail art, tá bom? Então, aqui, ó, mais uma demão. Esperar secar. Depois eu parto para a terceira mão de tinta. E assim que tiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Voltei para mostrar para vocês como ficou a nossa peça depois que secou a primeira demão de tinta marrom. Olha, tá vendo? Dá pra ver que ainda ficou algumas marquinhas de pincel, alguns pontinhos em branco. Mas com a segunda mão de tinta,
já vai ficar perfeito. Se ficar algum pontinho branco, que fique mais aparente, aí você vai fazer o acabamento com o pincelzinho de nail art, tá bom? Não faça, eu acho melhor não fazer 3 mãos de tinta, porque senão vai ficar muito grosseiro, tá bom? Até mais!